Olá, gente! Sejam muito bem-vindos para mais um RaroCast. Hoje eu estou aqui com a Gielis, nossa gerente de vendas. Tudo bem, Gi? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Hoje nós estamos recebendo aqui uma profissional muito querida, que a gente gosta dela demais. Larissa Tum, seja bem-vinda. Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Hoje a gente está aqui para conhecer um pouco melhor você, falar um pouco do seu trabalho, desse meio que a gente tanto gosta, construção civil. Sim. Fala um pouco para a gente sobre você, sobre sua carreira. Bom, meu nome é Larissa, né? Eu sou daqui de Jataí, morei aqui a vida toda, saí daqui para estudar. Meus pais são daqui. Eu sou casada, tive um bebê recentemente, assumi uma nova função na vida. E é isso, estou aqui trabalhando agora, né? Você fez faculdade? Você falou que só saiu para fazer faculdade. Você fez faculdade onde? Eu fiz em Goiânia, fiz arquitetura, aí me formei, trabalhei 1 ano e fiz engenharia civil depois. Então, foi 11 anos, 11 anos estudando. Eu diria que o tema do nosso podcast, que a gente tinha conversado até, né? Vai ser como você, dentro de si, ter os dois lados. De engenheira e arquiteta. Porque todo mundo fala disso, né? Do conflito ali, de como né? No dia a dia. A convivência de arquiteto com engenheiro, sempre tem umas coisinhas ali que batem. E que nem você falou, imagina eu, que sou as duas numa só. Muita gente fala assim, você briga com você mesmo? Porque a gente sempre escuta falar assim, o arquiteto briga com o engenheiro, então você briga com você mesmo. Aí fica mais fácil, né? Você fez arquitetura e depois engenharia. Fiz engenharia civil. E aí você chegou a atuar lá em Goiânia? Como que foi? Eu trabalhei, assim que eu formei, eu trabalhei num escritório de arquitetura mas eu sempre pensei, assim, que... Na verdade, não sempre. Assim, depois de formada, eu pensei que poderia fazer engenharia civil. Então, aí me deu vontade e eu resolvi fazer. Corajosa. Porque são dois ramos, assim, que exigem muita dedicação ali, né? Muita dedicação. E aí, você terminou a faculdade de arquitetura, já começou a estagiar, a trabalhar com a arquitetura... Aí depois você fez engenharia. E daí, depois disso, você continuou um tempo em Goiânia, já voltou? Não, assim que eu formei em engenharia, eu já voltei. Coincidiu que no semestre que eu estava terminando a engenharia, faltava um semestre para eu terminar. Eu apresentei o TCC e faltava o semestre de estágio. Aí, nesse semestre, o meu irmão que morava comigo passou na faculdade em Belo Horizonte. Então, ele ia mudar. Aí, eu falei, eu vou fazer estágio lá em Jataí. Daí, eu vim e fiz o estágio na empresa do meu pai, na concreteira. E depois, eu só voltei lá para Colagrau. Então, eu praticamente já estava aqui mesmo. E aí, a sua escolha por trabalhar com arquitetura, de fazer faculdade de arquitetura, foi por causa do seu pai? Então, foi assim... Agora, analisando, sempre eu tive sinais da arquitetura, da engenharia também, mas eu não pensava. A vida inteira, eu era uma criança que eu conversava muito. Então, todo mundo falava assim, nossa, essa menina vai ser advogada, porque ela conversa demais. Então, assim, não sei, parece que foi uma coisa que eu achava que era isso que ia ser. Aí, quando eu cheguei no ensino médio, que eu comecei a pesquisar sobre... os cursos, né, eu vi que eu não tinha nada a ver com direito, porque direito tem muita filosofia e eu sou uma pessoa assim muito prática, muito direta. Então, menos na parte de conversar, que eu converso mais, mas assim, no Segundo restante, a sua mãe? No restante eu sou mais prática. Então eu falei, gente, eu não tenho nada a ver com filosofia, essas coisas assim de ficar divagando, eu não tenho nada a ver com isso, né? Então, aí eu fiquei perdida, pensei, pronto, a vida inteira eu pensava que eu ia fazer direito, daí agora eu não vou fazer, o que eu vou fazer, né? Aí, o meu pai é engenheiro civil, a minha mãe é psicóloga, eu pensei, será que eu sigo um dos dois e tal? E aí, por minha mãe ser psicóloga, ela fez o teste vocacional comigo. E aí, no teste vocacional, deu 2 áreas, artes e exatas. Só que na escola eu não gostava de exatas. Acho que era um trauma, assim, eu não gostava. E aí, por isso que engenharia, para mim, nunca tinha sido uma opção. Só que depois eu fui analisar, quando eu era criança, eu acompanhava muito meu pai em obra.
ele já tinha me ensinado a desenhar. Criança, eu lembro que uma vez ele me levou para o escritório dele e eu peguei as canetas nanquim dele e desenhei uma casa de cachorro. E aí eu pus banheira na casa de cachorro, pus uma cozinha. Então, assim, eu já via a preocupação da necessidade da pessoa que ia usar, né? Então, assim, tinha sinais, eu é que não estava observando. E aí, quando eu fiz o teste vocacional, eu falei assim, Aí meu pai falou, por que você não faz arquitetura? Que é uma área, assim, que não tem tanto cálculo, igual a engenharia. E ele foi falando assim, não, você gosta... Eu sempre mudava os móveis de lugar no meu quarto. Então, assim, eu sempre gostei disso. Eu falei, gente, é verdade. Daí eu fui pesquisar e entrei na engenharia. Na arquitetura, na verdade. Aí eu entrei no meio do ano, sem terminar o terceiro ano. Eu fiz o primeiro semestre da faculdade e o final do terceiro ano ao mesmo tempo. Nossa. Aí eu entrei na faculdade com 16 anos. Então, assim... Menina prodígio. Estudiosa. Ela tá eu demais. Eu impressionada que ela tinha já topado fazer um curso depois de Pega outro. essa. Aí vai nessa. Mas aí na faculdade de arquitetura eu gostava muito, mas assim, eu me dei muito bem nas matérias de exatas, de estrutura, de elétrica, de hidrossanitário, foram as matérias que eu tirei nota melhor. Então, quando eu saí, eu falei, gente, porque assim, uma coisa que eu não entendi na escola a gente vê, sei lá, você faz uma conta, você não sabe de onde surgiu. Na cabeça do estudante, aquela conta é uma coisa assim que surgiu. E na faculdade a gente aprende o porquê daquela conta. Então, assim, eu percebi que quando eu vejo o sentido nas coisas, fica mais fácil para mim. Eu sei como é que é. Então, aí quando eu formei, eu falei assim, eu acho que eu vou fazer... Um pouco também, hoje eu vejo que da minha vontade de fazer engenharia foi porque eu formei com 21 anos. Então, eu saí da faculdade e pensei assim, gente, eu não sei nada da vida. Eu preciso... Você ainda tinha Como tempo, que eu vou ser tranquilo. uma profissional se eu não sei nada, né? Assim, de mercado, essas coisas. Então, assim, eu fiz a faculdade meio que para ter um tempo a mais. E também porque eu gostava, né? Então, aí eu fiz. Tô fazendo nada aqui, vou fazer uma faculdade de engenharia. E o seu pai, ele é engenheiro? Ele é engenheiro. Hoje em dia ele não atua mais na engenharia, ele é empresário, ele tem empresa no ramo da construção civil, mas ele foi professor por 20 anos no IFG, que na época era Cefet, de edificação. Então, assim, na faculdade, muita gente... Tanto que eu não pensava nisso, que eu não fiz ensino médio de edificações. E colegas que eu tive na faculdade que fizeram, tinha muito mais facilidade. Então, se eu pensasse nisso, eu podia ter feito o ensino médio, né? E, assim, praticamente já está inteiro. É aluno do meu pai. Toda hora alguém fala assim, você é filha do Calil, foi aluna dele. A nossa colega, que é promotora Portinari Divina, foi aluna do dele. Meu marido foi aluno do meu pai. Sério? Ele é advogado, nada a ver, né? E ele foi aluno do meu pai. Olha. Então, todo mundo. E aí, hoje em dia, ele é empresário, né? Ele tem a empresa de concreto e a empresa de brita. Então, mas ele não atua mais como engenheiro civil. Mas, assim, ter essa parte de engenharia, eu sempre estava em obra, eu tenho fotos, assim, criancinha nas obras. Então, assim, sempre estava ali, né? Nasceu para isso. Eu tô achando interessante que você falou, seu pai, né, sempre na construção civil, sua mãe psicóloga. E a gente sabe que o arquiteto, né? Eu fiz uma... Precisa ser um pouco psicólogo, né? Seu pai te inspirou, né? Sua mãe conseguiu te inspirar? Você conseguiu pegar uma bagagem da profissão dela também? Com certeza. Para acrescentar aí na arquitetura? Sim, com certeza. A parte, assim, de ter paciência, de saber escutar, né? Porque, assim, isso é uma coisa que é primordial. Porque se você não escutar o cliente, aí você vai fazer uma casa, chegar lá e ele não vai ter sentido para ele, né? Às vezes uma coisa que você acha linda, maravilhosa, não tem sentido para o cliente. Então, o que a gente mais precisa é escutar, né? É escutar, fazer as perguntas certas, né? Exatamente. Porque senão... E aí, como que funciona o seu processo de especificação? Assim, antes disso até, como que funciona a sua parte ali de... o cliente contratou você entender o que ele quer para você poder, então, projetar para ele. Como que você faz? Quando a pessoa procura, a gente tem um primeiro contato, né? E eu sempre falo, eu preciso saber tudo de você. Eu sempre falo para o cliente assim, você precisa me contar seu sonho máximo. Porque já aconteceu casos assim, eu tá lá no meio do projeto, o cliente falar assim, não, porque eu queria
eu vou fazer desse jeito, mas é porque agora eu só tenho dinheiro para isso, mas lá na frente eu vou fazer diferente. Então, aí, acaba que impacta. Eu tive um cliente que ele chegou para mim querendo uma ampliação na casa. Era uma casa simples, que ele queria fazer um terceiro quarto, um banheiro e uma área de lazer. Só que, se ele tivesse falado isso, às vezes, para a pessoa que fez o primeiro projeto, e a casa era nova, ele não tinha nem morado na casa ainda, a pessoa fez a casa no meio do lote, e era um lote ainda irregular. Então, a pessoa fez a casa no meio do lote. Nossa, deu dor de cabeça para a gente conseguir encaixar as coisas. Então, eu sempre falo para o cliente, mesmo que você não vai executar tudo agora, me fala o seu sonho máximo. Assim, não, agora eu vou executar só um quarto, mas futuramente eu quero ter uma varanda gourmet, eu quero ter sei lá, uma despensa no fundo, porque daí a gente organiza tudo e já deixa o espaço daquilo ali, né? De certa forma, não, né? Você já faz um planejamento futuro, né? Então, é isso. Ainda que não vá construir agora, né? Mas você já deixa certinho. Já deixa organizado. Já deixa para depois encaixar corretamente, né? Você não ter trabalho para colocar mesmo ali. Que não seja eu, que seja outro profissional, mas já facilitar a vida, né? E eu tive isso na prática, né? De pegar um projeto que estava, assim, no meio do lote e ter que colocar coisas ali que, às vezes, se tivesse feito em outro lugar, daria mais certo, né? E como que é essa... É que você tá falando, já comecei a pensar os perrengues aparecendo. Né? A gente gosta de saber de perrengue. Porque às vezes o pessoal fala, nossa, arquiteto, tudo perfeito, a gente vê fotos lindíssimas, tudo assim, né? E aí, nesse passar do tempo, assim, qual foi o projeto que você pegou, assim, mais desafiador, cliente, assim, que te procurou e falou, nossa... Então, assim, é até meio clichê, mas cada cliente é um desafio diferente, né? Eu já tive muitos projetos, assim, que me deu dor de cabeça, já tive projeto que eu tive problema com o cliente até de desfazer o contrato, mas, assim... Para mim, os maiores desafios eu estou fazendo agora, acompanhando uma obra de uma franquia, então o projeto não é meu. O projeto vem da franquia, já é a segunda loja que a gente está fazendo. É desafiador porque às vezes eu olho assim, nossa, eu não projetaria desse jeito, mas como é franquia, a gente tem que seguir o projeto à risca. Ela tem um porquê de ter colocado o projeto daquele jeito, né? Que eu não sei, assim, eu não sei exatamente quais são as premissas da franquia. Então, assim, isso acaba sendo desafiador quando você pega... Já aconteceu de eu pegar, da parte de engenharia, de pegar um projeto de um cliente, pegar o projeto estrutural de um arquitetônico de outro cliente, de outro arquiteto. Então, às vezes eu penso assim, nossa, talvez eu faria de outro jeito. Mas eu não sei, não fui eu que fiz o briefing com o cliente, então eu não sei o que ele estava querendo, né? Sim. Então, assim, o mais desafiador que eu acho é essa parte, né? Da gente pegar de outros colegas Dar um andamento ali num projeto, né? Que já de uma outra pessoa. Todos falam mesmo, né? Isso acaba sendo meio complicado, né? Bem complicado. Há quanto tempo que você está já formada, lá que você está aqui? Eu formei na engenharia em 2017. Aí eu cheguei um semestre antes que eu fiz estágio, mas eu já conto como... já estava formada. Né? E eu já estava formada na arquitetura. Eu já tinha feito, durante a faculdade de engenharia, eu fiz alguns projetos pequenos para família, assim, de arquitetura. Então, assim, eu formei em arquitetura em 2011. Então, já tem mais de 10 anos, assim, que eu tô formada, né? Aí, de mercado mesmo, tem 8. O tempo passa rápido. Nossa. Eu ainda me considero recém-formada. Tem hora que eu... E esse desafiador, você já pegou alguma coisa inusitada, assim? Ou até hoje tá tranquilo? Aquele projetão, assim, diferente. Diferentão, tem a ver. Eu já tive um cliente uma vez que queria fazer, assim, um projeto bem diferente, assim, mas era residencial. Mas, no final das contas, ele acabou não fazendo porque ele pensava assim, se depois que eu terminar essa casa eu quiser vender, eu falei, Mas, assim, ele queria que o banheiro da suíte fosse aberto. Entendi. Sabe, assim, o quarto com o banheiro tudo aberto. Aí ele, se eu quiser vender, será que vai ser fácil? Eu falei, não vai. Não vai. É muito específico. Vamos chegar colocando na porta. Ele queria que fosse tudo aberto, assim, só tivesse o box de vidro na parte do chuveiro e um box na parte do vaso, mas...
Tudo à mostra, assim. É bem... né? Bem diferente mesmo. E aí ele acabou não fazendo porque depois podia prejudicar na hora da vender, venda. Realmente, né? A gente até, quando a gente atende algum cliente que vem sozinho, sem algum profissional, e principalmente construtor, né? Aí pede alguma dica, alguma coisa, e de repente olham alguma coisa muito marcante. A gente fala, olha... Você vai nessa casa para vender, muito marcante, pode ser que alguém não vai olhar e não vai encantar ali, né? Então, acaba a gente direciona para o mais básico ali, né? Para algo mais leve. Eu acho assim, casa para vender, ela sempre tem que ser mais neutra, né? Assim, você não sabe quem é que vai morar, pessoas, né? Assim, o amadeirado, por exemplo, ele entra nos neutros, mas assim, se for um amadeirado muito marcante, já... Tem que ter um gosto, também, né? Marmorizado também, se for muito escuro. Então, assim, tem que dar uma ficar mais clássico, né? Sim. Assim, mais fácil de agradar. Sim. Porque a pessoa que vai comprar uma casa nova, ela não vai comprar para fazer uma reforma de início, né? Então, assim, tem que ser uma coisa... mais pensada nisso. E esse cliente lá, do jeito que ele queria lá, não ia dar muito certo, não. Ele ia nichar muito, né? Você gosta desse processo todo, né? Da arquitetura. Qual a parte que você gosta mais? Eu gosto mais da parte de projetar mesmo, Da parte de projetar mesmo? Quando eu fiz a faculdade de arquitetura, eu pensava assim, nossa, que eu saí, eu pensei assim, nossa, eu vou fazer engenharia porque eu achava que eu não ia dar certo na parte de interiores, né? É muito específico, assim, e tem muita tendência, então a gente tem que estar sempre atualizado. Eu pensava assim, nossa, eu não vou dar conta. Mas aí depois, principalmente na pandemia, que depois da pandemia eu comecei a ter muita reforma, aí eu comecei até a fazer uma pós em design de interiores. Eu falei, não, é até um campo legal, mas a parte que eu mais gosto mesmo, assim, é de sentar e projetar, principalmente do início, assim, nossa, pegar um terreno limpo e fazer é muito bom, é a parte que eu mais gosto. E você atua igual arquitetura e engenharia, assim? Porque a gente estava até conversando essa semana, você pega muita coisa só da parte de engenharia também, né? Assim, eu prefiro fazer os complementares dos meus projetos. Porque o que acontece? Quando eu começo a fazer um projeto, eu já penso assim, nossa, eu vou fazer essa parede alinhada, porque vai dar para passar uma viga aqui e tal. Já faço pensando na estrutura. Quando é projeto de outro profissional, é mais difícil, mas eu já peguei. Já teve caso assim de a pessoa me procurar, faz para mim e tal, e eu fazer. Mas eu prefiro fazer dos meus, porque eu já tenho eu já sei, por exemplo, tô lá projetando a estrutura. Nossa, se eu mudasse essa parede um pouquinho para cá, o cliente não vai importar. E quando é projeto de outro profissional, é aquilo que eu tava falando naquela hora, né? Eu já não posso mexer, eu tenho que fazer dentro daquilo, né? E hoje você, ou no decorrer também desse tempo todo que você já está atuando, você está sempre aqui em Jataí, algumas outras cidades, sempre aqui? Projeto mesmo é aqui em Jataí. Eu já fiz consultoria, Jataí e zona rural, né? Já fiz na fazenda de parentes também, mas consultoria que eu já fiz mais online. Aí você faz online. Online, mas projeto mesmo é aqui em Jataí. É bom, né? Essa coisa do online tá ajudando muito a gente em assim, todas as áreas, né? Todas as áreas. A gente tava falando, a gente tem vendido muito no online, tá conseguindo abraçar várias outras regiões, porque abre um leque muito grande, né? Sim. Você gosta da parte de vir aqui na loja? Especificar produto. Ou você quer ficar só fazendo projeto? Porque eu gosto quando você vem aqui. Então, essa era uma área que eu achei assim que eu fosse ter muita dificuldade, sabe? Mas depois que eu comecei a trabalhar, eu vi que não é tão difícil assim. Porque às vezes a gente para e pensa assim, nossa, eu vou colocar uma coisa na casa do cliente que ele vai olhar todo dia assim e amar ou odiar, né? Então, eu ficava bem insegura, assim, pensava, nossa, deve ser muito difícil você escolher. Mas aquilo que você me perguntou no início, desde quando eu começo a fazer a parte de entrevista para fazer o briefing do cliente, eu já peço para ele me mandar inspirações que ele tem. Porque, assim, hoje em dia,
Não existe uma pessoa chegar no escritório e falar assim, eu quero fazer um projeto, mas eu não sei o que eu gosto. Tal. Sempre vai chegar falando, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Às vezes ela vai falar assim, nossa, eu gosto de uma parede rosa e uma parede de pedra. Aí você vai falar, não vai dar muito certo, assim, né? Assim, direcionar, mas... sempre ele vai ter visto alguma inspiração, alguma coisa. Eu vi uma foto na casa de um amigo meu, é desse jeito e eu gostei. Então sempre vai ter. Então eu mesmo já falo, não, já me manda o que você gostou, que fica mais fácil do que eu pensar alguma coisa e o cliente às vezes ficar decepcionado, né? Então é mais fácil eu já saber os gostos dele. E aí facilita também na hora de vir na loja que a gente já sabe o que o cliente gosta, já... Não, assim vai ficar melhor. Quando tem casos específicos, por exemplo, casa à venda, eu já vou saber. Às vezes a pessoa tem um gosto próprio de querer alguma coisa, mas eu falo, isso daí não vai dar certo para vender, né? E é só, às vezes, ali no começo. Depois que você começa a conhecer todos os produtos, vai se familiarizando, depois vai ficando bem mais fácil para poder especificar, né? É bem mais tranquilo. Sim, bem mais tranquilo. Como que você vê essa parte, como que você vê o caminhar da arquitetura, como que está hoje, para onde a gente está caminhando? Porque mudou muito, né? Sim. Os projetos hoje, as tendências mudaram bastante. Do que você gosta de como tá? Uma coisa assim que eu tive experiência dos estágios que eu fiz, eu não participava muito desse processo de briefing, mas eu via, às vezes, o cliente falando pro arquiteto do escritório assim, mas parece que eu não gosto disso e tal, e a pessoa falasse, não, você vai gostar. Então, assim, parece que... E já aconteceu também casos de o cliente fazer uma reforma e falar assim, não, porque quando eu construí essa casa, o arquiteto falou que eu ia gostar e eu não gostei, então agora eu quero mudar. Então, assim, parece que a arquitetura até pouco tempo atrás era uma coisa assim de revista, de televisão, de novela. Então, assim, nossa, tá usando isso, então você vai colocar na sua casa, né? E agora, eu acho que já tinha esse movimento, mas com a pandemia, as pessoas mudaram mais rápido, né? De ter uma coisa assim mais voltada para o que ela gosta mesmo. Funcionalidade ali dentro funcionalidade. Do celular, né? Então, assim, as pessoas ficarem em casa, elas perceberam o que dá certo, o que não dá, porque às vezes na correria do dia a dia, você não vê alguma coisa assim, passa batido. Nossa, aquele cantinho ali eu não uso. Então, assim, e o estilo de vida muda, né? Na hora de fazer o briefing, eu gosto muito de perguntar para os clientes assim, se for residencial, como que é a sua rotina? Você toma café da manhã em casa? Você almoça em casa? Porque, assim, vai adiantar eu colocar uma sala de jantar linda, maravilhosa na casa do cliente e ele não gostar de sentar na mesa para jantar? Não vai adiantar, né? Então, assim, eu tive uma reforma recentemente de uma casa mais antiga. A casa tem 3 salas. Hoje em dia você não tem sala, mas a sala às vezes é menorzinha assim, mas a área gourmet, assim, de lazer maior. Então, assim, o estilo de vida vai mudando. Né? E vai levando a arquitetura para outro lugar, né? E aí as pessoas passaram a observar mais o que faz sentido para elas do que uma coisa assim, não, isso aqui fica bonito na televisão, então eu vou colocar na minha casa. Hoje em dia não faz mais muito sentido. Né? Estou entendendo a importância de você ter algo personalizado. Da sua forma, né? Exatamente. De acordo com o seu jeito de viver, de acordo com a estrutura da sua família. E as pessoas estão gostando muito da área gourmet, né? Sim. Muito. Muito. É porque antes, assim, por exemplo, chegava uma visita, ela sentava lá no sofazinho, você servia um cafezinho, alguma coisa assim, mas era uma coisa meio engessada. A gente até brinca assim, tinha as louças da visita, né? Sim, é verdade. Agora, hoje em dia, não. Tipo, a pessoa já chega na sua casa já para te ajudar no processo. Vou fazer um jantar. A pessoa não chega lá só para jantar. Ela já chega antes, daí você vai fazendo as coisas e conversando e tal, né? Então, é igual eu tô falando, assim, a cultura foi mudando, né? Parece que a gente passou a ter... As pessoas, depois da pandemia, gostaram mais de ficar em casa, ao invés de sair, né? Então, foi mudando um pouco.
Porque é mais sobre a reunião do que sobre o lugar, alimento, né? Então, assim, é um lugar projetado, tá? A gente vai fazer uma refeição ali. Mas é uma área muito de convívio mais mesmo, né? É muito mais do que ir Uhum. comer, né? É uma reunião. Então, que nem você falou, não tá indo lá só para comer, então tá indo para a resenha, que nem a gente fala, né? Exatamente. Pra ir, pra conversar. É um momento juntos, desfrutar de algo juntos, né? E isso aumentou muito mesmo. As pessoas estão investindo muito na área gourmet. Exatamente. Em tudo, né? Desde o porcelanato. Eu viro uma cozinha. Tem muito projeto que a área gourmet é a melhor cozinha da casa. Eles investem mais, né? Eu percebi isso, assim. Antes a gente fazia a casa com a cozinha e uma churrasqueira. Lá de fora só uma churrasqueira. Agora não. Até porque, assim, você quer tirar as pessoas de dentro da sua casa. Porque a casa passou a ser uma coisa assim mais íntima, né? Então, por exemplo, a varanda gourmet tem televisão. Se você quiser assistir um filme, um futebol, alguma coisa assim. Aí tem a mesa de jantar. Então tem tudo, né? E as pessoas ficaram mais separados da casa, né? Eu fiz um projeto recentemente pro meu tio, e aí uma das coisas que ele me falou foi assim, a sua tia é neurótica com limpeza. Então, assim, ela não gosta muito de chamar a gente por causa da questão de depois ficar aquele tanto de sujeira. Então, aí foi uma das coisas que eu falei pra ele, falei, vamos tirar as pessoas de dentro da casa, porque daí, por exemplo, o povo foi embora, você fecha a porta ali, nem vê a sujeira lá, né? Então, eu acho que tem muita gente fazendo isso, né? Porque daí você vai fazer uma fritura, você faz dentro da cozinha, a casa inteira fica com cheiro, né? Então, acaba que tem essa... Por isso que é importante a gente saber a rotina. Agora, se for um cliente que falar assim, nossa, eu odeio receber gente em casa, de que vai adiantar você fazer uma varanda gourmet linda? Investe em outra e ele não coisa. vai usar, né? Então, essa parte de ouvir o cliente é fundamental. E essa mudança também E agora você falou também ele gosta, a sua tia, né? Tem um problema com limpeza, né? Todo mundo, né? Quem não? E a gente pensar também, então vamos fazer lá fora, que produto que a gente vai colocar, né? Hoje em dia ele pode ter uma variedade, tem tantas novas texturas, né? Pensar em algo que facilite a manutenção. Sim, Isso é outra coisa que acabou entrando muito, né? Que foram novas texturas, novas cores. É uma infinidade de opção. É uma infinidade, Porque a gente colocava, assim, os materiais bonitos dentro da casa, né? Você pode ver, assim, as casas mais antigas, dentro da casa é lindo, mas a parte de fora é meio morta, né? Uma pedra só, alguma coisa assim, mas... E hoje em dia, não, a gente tem infinidade de opção, né? De colocar coisas diferentes, né? Dá um contraste. Eu acho muito bonito, por exemplo, usar o amadeirado no deck da piscina, porque dá um contraste com a piscina, né? Então, assim, você pode usar possibilidades, né? Dentro de uma área, né? Não precisa ser uma área morta. Vamos aproveitar e ver algumas imagens de algumas imagens legais, pra gente falar um pouquinho sobre elas. Vamos colocar ali? Vamos ver sua reação. Essa. Aquela lá já foi em outro episódio. E esse aí que você gosta? Eu acho bem interessante, assim, essa imagem me traz uma coisa muito interessante, que é a questão do cliente, né? A gente entender da onde o cliente vem, né? Por mais que seja uma imagem que parece ser de um espaço comercial, mas dá pra gente ver da parte da cultura, né? Então, assim, tem a parte mais clássica, mas tem esse desenho diferente que remete à cultura árabe. Tem até o escrito árabe lá, que eu não sei o que significa, mas minha família é árabe, eu deveria saber. Eu achei interessante que... também que eu tinha visto de longe a foto. Passou, assim, algumas vezes... E eu nem tinha reparado. Ela bateu o olho já... Nossa! Identificou. Porque... E também ser tão forte na sua cultura, né? Mas, assim, isso é uma coisa que às vezes é interessante. Se você conhecer o
o cliente e tal, entender, você pode, às vezes, na construção ou depois na decoração, você trazer coisas que remetem à vida dele, à cultura, aos familiares, e é uma coisa que, às vezes, ele vai ficar grato, né, disso. Então, eu acho isso bem, bem interessante. É o que a gente estava falando, a personalização, né? Trouxe algo dele. Vamos pro próximo. Gosta? Do que gosta? Então, essa imagem aí é a típica briga da minha cabeça, do engenheiro e do arquiteto. Começa a briga. Porque o que briga? Assim, eu gosto muito de cor, né? Mas, assim, dá pra ver, por exemplo, a simetria é uma coisa mais exata, né? Assim, tem um vaso de cá, um vaso de lá, uma cuba de cá, uma cuba de lá, então a imagem é simétrica. Mas, ao mesmo tempo, tem os espelhos orgânicos, né? Então, dá uma quebrada nessa monotonia dos simetrias. Então, é uma imagem, assim, que dá pra falar que minhas duas cabeças brigam. Mas, no final, resolveu pra todo mundo, né? No final, acabou. Ela é bem... Assim, o que eu tô notando diferença de você para outros profissionais, né, Gélis? Que ela é bem... Ela é diferente já. O olhar dela, ela não olha tanto, ela tá muito preocupada com as linhas. Sim. Você já viu? Sim, que é diferente? É diferente. Tá sendo super diferente. O toque de engenheira dela fez toda a diferença. Você vê como muda completamente a visão, porque todos os outros já comentariam. Ela nem comentou, mas todos falaram, da cor, do verde, do elemento, da textura. Ela foi direto na linha. Assim, isso é uma coisa que eu levo muito para os meus projetos, sabe? A estética conta demais, né? Só que, assim, eu não dou conta de falar assim, não, eu vou colocar um elemento simplesmente por colocar. Ele tem que ter uma função, né? É aquilo que eu estava falando antes. De que adianta você colocar uma sala de jantar linda, maravilhosa, se seu cliente não tem o hábito de sentar na mesa para jantar? Né? Então, assim, tudo tem uma função. Na minha cabeça, as coisas ficam mais fáceis de entender se ela tiver uma função. Um sentido, né? Um sentido, exatamente. Então, assim, não tem como separar, sabe? Às vezes a pessoa... já teve cliente chegar e falar assim, você faz projeto de engenheiro? Aí eu demorar a entender, mas o que é o projeto de engenheiro? Aquele projeto mais simples, que não tem tanto detalhe, né? Eu já converso, desde o início eu já converso com a pessoa, explico para ela como que é o processo, mas eu já coloco nos meus projetos essa parte de ajudar no detalhamento, de ajudar na especificação. Então, eu gosto de fazer as coisas completas e eu não sei separar muito, assim, falar, não, eu vou ter a cabeça de engenheiro. As duas cabeças pensam juntas, não tem jeito. Não, mas eu tô achando que o seu lado de engenheiro bate forte, né? Bate forte, né? Bate forte. Ó, tá vendo? A gente tantos momentos que eu já tive com a Larissa, hoje que eu tô reparando isso, né, nessa conversa. Então, já que você tem essa coisa da engenharia tão forte, a próxima foto eu já coloquei pensando, assim, para o seu lado engenheiro ficar bem feliz, assim. Né? Nossa. O famoso pilar Wi-Fi, ele transmite a carga via Wi-Fi. É muito comum. O olho sangra. É muito comum. Nossa. Muito comum mesmo. Corajoso. Corajoso é o outro de ficar ali embaixo, né? Mas... Isso aí, o que faltou pra ele aí, hein? Engenheiro, né? Noção. Como que faz Não faz, né? Assim, ou... Tem que fazer tudo, assim, tem que tirar isso tudo aí de baixo. Assim, aparentemente, depois já ter montado uma oficina, é porque não deu problema ainda, né? Mas pode ser que dê. Sai correndo, tira tudo de dentro, sai correndo, sai espera correndo, cair. Exatamente. Mas, assim, isso é uma das coisas que me ajuda, né? Porque, assim, eu sei, por exemplo, aonde é a melhor forma de esconder um pilar, né? Eu já faço o projeto de arquitetura já pensando nisso, né? Então, assim, isso que facilita. Eu fiz o projeto estrutural de uma casa de um outro profissional, que era um sobrado, e aí, em cima da varanda gourmet, eram os quartos. Então, embaixo era a varanda gourmet, em cima os quartos. Gente, não tinha como não colocar um pilar no meio da varanda gourmet. Só que aí é a parte que é difícil, porque, assim, se
se fosse um projeto meu, desde o início eu já pensaria, não, embaixo vai ser a varanda gourmet, então como que eu posso organizar em cima para não ter esse pilar no meio, ou porque ficou exatamente no meio. Ficou? Não tinha jeito, aí eu tentei esconder o máximo que mas ou eu mexia no projeto arquitetônico ou não tem jeito, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que facilita, sabe? Facilita bastante. Gi? Então, Larissa, já que a gente falou em produtos e nessa parte de especificação também, né? Você é nossa parceira. Por que você indica a Haro para os seus clientes? Por que você traz os seus clientes para comprar com a gente hoje? Então, o que eu gosto muito é que a Haro é uma loja que é muito completa, né? Nessa parte de acabamento, tanto revestimento, louça, metais. Então, assim, dá para vir já escolher bastante coisa numa levada só, né? E, assim, o diferencial mesmo é o atendimento, né? Não tem como negar. É bem... Às vezes o cliente fala assim, nossa, você vai me levar naquela loja cara? Eu não... Eu tive uma cliente, eu falei isso pra ela, sabe? Ela ia fazer um espaço de massagem, que ela é massagista. Aí ela pegou e falou assim, olha, eu tô com dinheiro contado, eu vou economizar, mas eu quero coisa boa, né? Eu falei assim, então tá. Levei ela em algumas lojas, ela... parece que é bonito, assim, e tal. Eu falei assim, não, você não gostou. Ela, não, mas é que eu ainda não sei o que eu gosto e tal. Eu falei, não, mas quando você vê, você vai apaixonar, assim. Quando você falar, nossa, é isso aqui que eu quero. Ela, não, Larissa, eu não sei o que eu quero. Quando a gente chegou aqui, assim, que ela foi vendo, que a gente foi montando as opções, né? Ela falou assim, nossa, é isso que eu queria. Eu falei, tá vendo? Então, olho brilha, né? Então, assim, além das opções, né, a gente poder colocar tudo no chão, mostrar para o cliente que vai dar certo e tal, é diferente, né? E também você tem junto a você profissionais, né, no caso ali, que nós somos especializados, a gente é totalmente voltado para isso, né? A gente que respira acabamento. Então, fica você prestando essa assessoria para ela, a gente junto com vocês. Então, não tem como errar praticamente, né? Não tem. Não tem como errar. A pessoa tem ali, o cliente tem ali todo o respaldo, todo o suporte que ele precisa para conseguir fazer uma escolha realmente assertiva. E essa questão do... O que a gente fala, hein, Géry, sobre essa questão do... Aquela loja cara. Não, como a cliente fala assim para você, o dinheiro está contado, né? Então, assim, a gente entende que tá na obra ali tem o custo, não, e assim, que ela já planejou. O que planejou. precisa ser quebrado, esse paradigma, é o seguinte, é lógico, ninguém tem dinheiro de capim para sair fazendo e desmanchando. Mas a pessoa que tem o dinheiro contado, é ela que precisa de um atendimento especializado, porque ela vai comprar uma coisa certa, e ela não vai... Eu tive um caso, assim, porque cada cliente é uma experiência. Eu brinco assim, cada cliente eu aumento uma cláusula no meu contrato, porque cada cliente tem uma experiência diferente. Eu tive uma cliente, assim, na época que eu não... sentia tanta segurança em fazer especificação que ela foi numa loja em Goiânia e comprou, eu acho que deve ser uma loja assim pequena, porque hoje em dia todas as lojas têm um pessoal mas ela comprou revestimento 3D para colocar no chão do banheiro. Como assim? Primeiro que revestimento 3D não é para pôr no chão. Não. Quando ela chegou, eu falei assim, aí ela falou assim, não, eu imaginei que essas ondinhas aqui não deixam escorregar. Eu falei, deixa eu te contar, você não tem jeito. Não tem nem palavras. Não tem. Então, assim, a pessoa gasta um dinheiro e aí depois ela vai precisar quebrar e gastar de novo. Então, assim, tanto arquitetura quanto lojas especializadas, as pessoas às vezes têm esse preconceito de pensar, igual eu falei, o cliente chega lá, mas você faz um projeto simples? Não é que o projeto é simples. A gente tem que saber o que o cliente quer, né? Lógico que o nível de detalhamento depende do cliente, mas assim, a arquitetura, o planejamento que a gente faz, o projeto em si, é justamente para te fazer economizar dinheiro. É para ser assertivo, para você não ter que fazer uma reforma num prazo curto, né? Então, assim, a gente vende, além dos serviços prestados, a gente conversar, entender o cliente, esteja junto com o profissional ou não,
Nosso trabalho aqui hoje, a gente tem produtos a partir de R$ 79,90. Assim, a gente está trabalhando com produtos num preço que consegue atender com uma excelente qualidade, né? Sim. Então, assim, por que não colocar um produto de qualidade, ter um pacote de serviço, um pós-venda, um acompanhamento ali que a gente presta, né? Então, você não vai pagar nada mais por isso. Exatamente. Então, lógico que tem que, né, aproveitar isso daí, colocar um produto de qualidade, que você não vai ter problema a longo prazo. O que a gente sempre fala, como o tempo rende aqui, né? Uhum. Porque você consegue estar... O consultor está ali focado no seu atendimento, a loja acaba tendo uma disposição maior, né? O nosso volume de atendimento, a forma que a gente atende com horário marcado. Então, você tem tranquilidade. Sim, né? Consegue olhar mais coisas no mesmo dia, resolver tudo. É que a gente mais escuta, né? O bom de lá é que você resolve tudo de uma vez só. Tudo de uma vez só, exatamente. Né? Então, cansa menos o cliente, para ele é mais tranquilo, porque é estressante. Esse momento a gente sabe que é estressante. Tem conflito de gosto, às vezes, né, o esposo, né, com a mulher, às vezes a própria pessoa já não sabe direito o que quer. Aí também tem o conflito entre o que eu quero e o que eu posso gastar, né? Exatamente. É um momento estressante. É um momento estressante. Uma e assim, aí a gente vai, escolhe aí a hora que joga lá, não, isso aí não, eu sempre falo pro cliente assim, você escolhe, eu vou jogar na maquete, você vai dar uma olhada, porque principalmente se for assim, um detalhe que é uma coisa assim, muito específica, que às vezes vai ficar chamativa, não, você vai gostar mesmo e tal. Então, assim, tudo isso aí interfere e você, assim, eu acho muito difícil, acho que eu não tive até hoje nenhum cliente que eu vim na loja uma vez só. Né? Sempre, aí você vem, aí você mostra, aí parece que ele vai para casa, ele fica meio em dúvida, aí você volta de novo. Para dar aquela validada. Então, assim, tem esse ritual, né? E o atendimento, lógico, que faz toda a diferença. Isso que você falou é bem interessante, porque de ver, nunca viu uma vez só. A gente já teve cliente que viu várias vezes, bateu o martelo, não é isso, tudo certo com a arquiteta, definidíssimo. Na hora que sentou, posso ver de novo? Pode. Eu adoro mostrar quantas vezes for necessário antes do cliente fechar. Cliente que viu, inclusive, eu já vi. Aí demorou mais de mês para voltar para fechar. Fala, vamos dar uma olhadinha de novo antes da gente sentar? Porque é uma escolha muito séria, né? E já teve cliente de, na hora, já com tudo certinho. Mudar. Parece que eu não tô seguro, então a gente troca. E trocar. Na hora, assim. Acontece. É o que eu falo, é uma decisão muito importante. Lá, que dica você pode dar para quem está assistindo a gente, que está construindo, reformando? Você já deu várias aqui, né? Na verdade, quem assistiu até aqui sabe, ela já deu várias dicas aí. Mas vamos falar agora, assim, uma dica legal. Uma pessoa, você está construindo, você está reformando, uma coisa legal de você saber é o quê? O que você acha que você pode dar de dica? Eu acho assim, o principal é confiar no profissional que vocês... Primeiro, né? Ter um profissional. Porque, assim, gente, isso não é luxo. É igual eu tô falando, assim, ter um profissional, tanto na parte de projeto quanto na parte de acompanhamento de obra é essencial. Porque senão as coisas não saem da forma como você queria. Às vezes, mesmo a gente indo lá toda hora, ainda... Tem coisa que não dá muito certo. Mas, assim, ter um profissional é essencial. Então, assim, isso aí nem é dica. É algo que tem que ser feito mesmo. Mas, assim, acontece muito às vezes a pessoa contrata uma pessoa, depois fica pedindo dica para outras e tal. Então, assim, isso dá muita confusão no cliente. Então, contrata uma pessoa que você confia e confia nela, né? Esteja aberto. Uma coisa também que as pessoas precisam perder o medo é de falar essa questão de orçamento, porque a maioria dos clientes não gosta de falar pra gente assim, quanto que ele está disposto a pagar, porque ele acha assim, nossa, vai gastar meu dinheiro todo. Então, é recorrente, né? Isso falando. Uma nossa convidada falou assim, nossa, eu só escuto assim, o mínimo possível. Qual que é o valor? O mínimo possível. Nem vou te falar, o mínimo possível. Mas aí o que acontece? Aí às vezes você vai lá e pensa um revestimento ou pensa um móvel e a pessoa, quando ela bate o olho, fala, nossa, eu não podia pagar. E aí ela fica frustrada, porque ela já gostou daquele jeito, né? Então, assim,
a pessoa precisa ser o mais claro possível para o projeto sair mais de acordo com o que ela quer e com o que ela pode, né? E não ter frustrações e confiar no profissional, né? Porque, assim, a gente está aqui, a gente vem, aqui mesmo sempre tem workshop, então a gente estuda e especializa para isso, né? Eu vou saber o que vai dar certo para um, o que não vai dar. Às vezes a pessoa chega e fala assim, nossa, mas eu vi tal porcelanato na casa do meu amigo, ficou tão bonito, mas a gente sabe que naquele lugar não vai dar certo, né? Então, assim, não é só estética ou não é só preço também. Não adianta você falar para a pessoa assim, olha, pode comprar o mais barato que vai dar certo. Se às vezes você sabe que não vai dar, né? Então, assim, ela tem que ter uma ajuda, né? E o profissional é o que vai ajudar ela nisso. Tipo, marca o rumo e vai. Se começar a enveredar por outros caminhos, acaba sendo mais complicado, né? Exatamente. Porque daí não fica nenhuma coisa nenhuma. Tem que ter essa confiança, né? Tem. A pessoa tem que entregar ali. Lógico que ela vai dar o toque dela também, falar o que gosta. Mas, assim, tem que confiar no profissional. Tem que confiar, sem dúvida. Porque senão não adianta, né? Bom, é isso. Gostou? Adorei. E aí, Larissa, gostou? Gostei. Gostou? Eu tava nervosa, mas deu pra... A gente fica muito feliz de ter te recebido. Te agradeço muito por ter tirado um tempinho pra vir aqui. Deixou o Yasser lá em casa. Deixei o Yasser em casa. Mas foi muito bom, muito bom. Eu agradeço muito o convite. Muito bom ser reconhecida, né? Porque se vocês me chamaram é porque eu tenho um trabalho aqui. Então, essa parte é boa também. Claro. Nossa, nós somos parceiros, vão ser parceiros aí sempre. Sempre. Muito obrigada, Gi. Obrigada, viu? Gente, obrigada. E segue a gente lá no Instagram, acompanhe aqui os próximos episódios no YouTube. Lá no Instagram a gente vai soltar os cortes. A gente deixou aqui também o @ da Larissa. Entra lá, dá uma olhadinha. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.